Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio, começando o novo módulo, módulo 4, falando de velocidade e aceleração vetoriais, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos seguir o nosso curso de Física do Ensino Médio, no módulo 4, velocidade e aceleração vetoriais, e hoje na aula 1 vamos falar sobre velocidade. Mas antes peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Então vamos lá. Então, como introdução, a gente, até o momento, tratou a velocidade, a aceleração, como grandezas escalares. E elas, por essa razão, por esse motivo, elas foram chamadas de velocidade escalar e aceleração escalar, que nos módulos anteriores a gente definiu, apresentou lá as características e resolvemos também uma série de exercícios. Aqui, hoje, a gente vai ter a velocidade e a aceleração como característica, são caracterizadas como grandezas vetoriais. Então, o foco vai ser tratar esses elementos, velocidade e aceleração, como grandezas vetoriais, usando, logicamente, os conceitos estudados também em aulas passadas, sobre vetores e suas características. Estudaremos a velocidade vetorial média e a instantânea, que veremos hoje, bem como a aceleração vetorial média e a instantânea, que a gente vai ver na próxima aula. Vetor deslocamento. Um ponto material ocupa num instante t1 a posição p1, cujo espaço é s1. No instante posterior, t2, o ponto material ocupa a posição p2 de espaço s2. Então, temos aí a figura que simboliza esses dois momentos, o T1, que caracteriza a posição P1, e o T2, que caracteriza a posição P2. Observando o sentido do movimento positivo, como está aí indicado, como já estudamos, aqui a origem e aqui o sentido do deslocamento, de P1 para P2. Entre essas posições, a variação do espaço é ΔS, que, como já estudamos, corresponde à posição final menos a inicial, ou seja, S2 menos S1. Tá? Então, aí, deslocamento. O vetor D, como é importante a gente voltar aqui e destacar quem é o vetor D. O vetor D está apontando direto, de P1 para P2, origem P1, extremidade em P2, está aqui o vetor D. Então, esse vetor D, representado pelo segmento orientado de origem P1 e extremidade P2, como mostramos, recebe o nome de vetor deslocamento do ponto material entre os instantes T1 e T2. Uma definição bem simples, que esse conceito a gente vai precisar usar em vários momentos, tá bom? Então, na situação representada na figura do slide anterior, que nós acabamos de ver, em que a trajetória é curvilínea, o módulo do vetor deslocamento é menor do que o módulo da variação do espaço, tá? Ou seja, o módulo de D menor do que o módulo de ΔS, o módulo do vetor menor do que o módulo do deslocamento entre os dois pontos. Isso é facilmente perceptível, por conta, como ele já falou, da trajetória curvilínea do deslocamento. Continuando, no caso em que a trajetória é retilínea, o módulo do vetor deslocamento é igual ao módulo da variação do espaço, ou seja, módulo do vetor D igual ao módulo do vetor deslocamento, como já era esperado, certo? Então, aqui agora, eu tenho um deslocamento retilíneo, a origem, ponto P1, ponto P2, deslocamento P1 a P2, está aqui o ΔS, e
o vetor deslocamento D de P1 para P2 também coincidente com o deslocamento, já que esse tipo de trajetória, sendo retilínea, elas coincidem. Então, módulo do vetor D igual ao módulo do deslocamento. Velocidade vetorial média. Então, vamos lá. Vimos que a velocidade escalar média, Vm, é o quociente entre a variação do espaço, ΔS, e o correspondente intervalo de tempo, ΔT. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Isso já vimos, né, e treinamos, fizemos exercícios em aulas passadas, tá bom? Isso é a velocidade escalar média. Hoje vamos falar sobre a velocidade vetorial média, Vm, né, com o símbolo do vetor em cima. É o quociente entre o vetor deslocamento, D, e o correspondente intervalo de tempo da variação ΔT. Então, velocidade vetorial média é igual ao vetor deslocamento sobre ΔT. Cuidado para não confundir velocidade escalar média, velocidade vetorial média. São coisas diferentes, como já mostramos na aula passada. Vetor é diferente de uma grandeza escalar. Então, cuidado. Pode aparecer o nome, haver alguma semelhança, mas são diferentes por conta, né, da definição de vetor que já fizemos na aula passada. Então, a velocidade vetorial média, Vm, possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento D, da figura 3 que a gente vai mostrar. Então, temos aqui, né, figura 3 em dois momentos, né, uma trajetória curvilínea, onde eu tenho ponto P1, ponto P2, nos instantes T1 e T2, o meu vetor deslocamento D, como definido, né, o vetor velocidade vetorial média, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento. Tá? Para um segmento retilíneo, o raciocínio é o mesmo. Temos o ponto P1 no instante T1, o ponto P2 no instante T2, o vetor deslocamento entre P1 e P2, que é aqui o D, e a minha velocidade média, o meu vetor velocidade média, na mesma direção e no mesmo sentido do vetor deslocamento. Então, o vetor Vm tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento D. Ok? Conceitos importantíssimos e, uma vez que em concursos, vestibulares e Enem, costumam aparecer questões a esse respeito e, eventualmente, questões conceituais. Então, é importante compreender, né, o que a gente está falando aqui, né, tente guardar, porque esse tipo de conceito é fundamental para, né, o desenvolvimento de vocês e a compreensão, né, das situações que virão em exercícios e outras coisas semelhantes, como prova, etc. Tá bom? Continuando, o módulo da velocidade vetorial média é dado por... Aí vamos ver o módulo dela. Né? Módulo é uma das partes do vetor. Como sabemos, o vetor ele é composto de módulo, de direção e de sentido. Então, o módulo é o valor numérico do vetor. Então, o módulo de Vm é igual ao módulo do vetor deslocamento dividido por ΔT, ou seja, o intervalo de tempo considerado. Em trajetórias curvilíneas, temos que o módulo do vetor deslocamento é menor do que o ΔS, o deslocamento, né, que a gente já mostrou no curvilíneo, que ele é maior do que o deslocamento. E, portanto, né, seguindo, né, uma relação, já que o vetor velocidade vetorial média é diretamente proporcional ao vetor deslocamento, né, como vimos, tem a mesma direção, o mesmo sentido, consequentemente, né, o mesmo módulo, ele também vai se destacar da mesma forma. Então, no caso, o módulo da velocidade vetorial média é menor do que o módulo da velocidade escalar média. Tá?
Então, essas relações são essenciais também. Ok? O módulo do vetor de deslocamento é menor do que o ΔS, né, de deslocamento, e, portanto, né, o módulo da velocidade vetorial média é menor do que o módulo da velocidade escalar média, como está indicado aqui. Para trajetórias retilíneas, resulta quase que óbvio, né, que o módulo da velocidade vetorial média é igual ao módulo da velocidade escalar média, pois D, o módulo do vetor de deslocamento, é igual ao módulo do deslocamento, ΔS. Beleza? Por exemplo, vamos fazer agora uma análise, né, mais, digamos assim, mais objetiva. Na figura 4, que a gente vai mostrar em seguida, uma partícula percorre uma semicircunferência de raio R em certo intervalo de tempo, ΔT, partindo do ponto P1 e chegando ao ponto P2. Nesse intervalo de tempo, a variação do espaço, ΔS, como é uma semicircunferência, né, a circunferência é 2πr, se é a metade vai ser πr, ok? E o vetor deslocamento D tem módulo igual a 2r, já que o módulo do vetor de deslocamento é igual a 2r na semicircunferência, ele está pegando ali o diâmetro, né? Ali que pega ali no centro, que vai ser 2r, que a gente vai mostrar na figura, mas já estou antecipando. A velocidade escalar média, Vm, entre as posições P1 e P2 é velocidade escalar média, vai ser igual ao deslocamento, que ΔS, que é πr, dividido por ΔT. E o módulo da velocidade vetorial média é o módulo de D é 2R. Então, o módulo da velocidade vetorial média, Vm, né, vai ser igual a 2R sobre ΔT. Tá? Então, há as diferenças por conta, né, do conceito que nós apresentamos no início dessa aula. Então, temos aí a figura, a semicircunferência, ponto P1 inicia, ponto P2. Como vimos, esse deslocamento da semicircunferência é metade do comprimento de uma circunferência, que é 2πr, uma metade é π vezes r. Enquanto que o vetor deslocamento D, que tem a origem em P1 e a extremidade em P2, ele vale 2r, né, que corresponde ao diâmetro, como já adiantamos, né? R mais R, 2R. Ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre velocidade vetorial instantânea. Considere uma pequena esfera descrevendo uma certa trajetória em relação a um dado referencial que a gente vai mostrar na figura 5. No instante t específico, essa esfera ocupa a posição P. Então vamos lá. Então, uma esfera em movimento, como está indicado, né? Ok? Sentido aqui seria anti-horário. O ponto P está aqui, ok? Num determinado intervalo de tempo t. Então, temos ali que a velocidade nesse ponto t, nesse instante t, corresponde à tangente ao ponto P, tá? Então, reta tangente à trajetória, né, ao ponto P, naquele momento, tá? Que é um movimento circular, ok? Então, continuando. Lembre-se que um vetor varia quando qualquer um dos seus elementos varia. Aqui vai ser muito importante vocês terem muita atenção, porque temos aqui peculiaridades bem, digamos assim, específicas, né, que podem, né, digamos assim, se você não estiver atento, vocês se confundirem mais tarde. Então, sabemos que vetor ele varia quando qualquer um dos seus elementos varia. Quais são os elementos? O modo, a direção e o sentido. Se variar um desses,
o vetor já não é aquele mesmo, já deixa de ser vai ser um outro vetor, um outro elemento, ok? Então, logo, a velocidade vetorial varia quando um desses elementos varia, tá? Que é um vetor. Então, se varia o módulo, ela vai variar. Se variar a direção, vai variar. Variar o sentido, também vai variar, ok? Então, variando algum desses elementos, módulo, direção e sentido, essa velocidade vetorial também vai variar. Então, desse modo, se um ponto material descreve uma curva, figura 6, sua velocidade vetorial já está variando. Por que ela já está variando? Pois em cada ponto da curva existe uma reta tangente. Portanto, em cada ponto a velocidade vetorial possui uma direção. Então, em todos os instantes ali, o vetor é outro porque está variando a direção. Se variou um dos elementos, como eu falei aqui em cima, o módulo ou a direção ou o sentido, o vetor variou, é outro elemento. Então, na circunferência, naquela pedra girando ali, no ponto P, ele tem um vetor. Já um segundo ou tantos segundos mais à frente é outro vetor, porque a direção está variando, né? Já que em cada ponto a velocidade vetorial é tangente ao ponto considerado. E como é circular, ela vai variando a direção em cada ponto. Com isso, né, o vetor velocidade vetorial varia. Ok? Então, a figura 6 está aqui e ela é bem, digamos assim, esclarecedora. No ponto P1 tem uma tangente, né? Está aqui V1. No ponto P2, outra tangente, V2. Observe que o módulo, apesar do módulo ser o mesmo, mas a direção está variando, está tendendo à direita. Então, P3 tem o V3, que é uma outra velocidade. P4 tem o V4, que é outra velocidade tangente. E assim por diante. Cada instante eu tenho uma velocidade diferente. Por quê? Porque esse vetor velocidade está variando na sua direção, ok? Em função da trajetória. Então, variação da direção da velocidade vetorial. Muito importante esse conceito. Assim, a velocidade vetorial varia no movimento curvilíneo, independentemente do tipo do movimento, seja ele uniforme, uniformemente variado ou qualquer outro. Ok? Variou a direção, já a velocidade variou. Velocidade vetorial variou. Em resumo, trajetória curva, variação da direção da velocidade vetorial. Nos movimentos variados, o módulo da velocidade vetorial varia. Movimento variado, variação do módulo da velocidade vetorial. Tá? Ou seja, varia o módulo. Curvilíneo, ok? Então, são duas questões que precisam ser, né, digamos assim, compreendidas. E a gente vai, logicamente, voltar com mais detalhes em aulas posteriores. Vamos ver alguns exercícios só para a gente dar uma fixada nesse conceito. Mackenzie, né, um avião após deslocar 120 km para nordeste, desloca-se 160 km para sudeste, sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem. O módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi de... Aí temos as alternativas. Então vamos lá. As direções norte e nordeste são perpendiculares entre si. Portanto, calcularemos o deslocamento vetorial desse avião utilizando o teorema de Pitágoras. Observe a figura seguinte que ilustra a situação descrita e o cálculo a ser realizado inicialmente. Tá? Então, direção nordeste, na realidade a direção nordeste e sudeste. Tá? Eu até coloquei aqui errado, acho que a questão... Desculpe aí, pessoal. Está aqui, né? Deslocar 120 km para nordeste e deslocar 160 km para sudeste. Então, nordeste e sudeste. Tá? Então, essas direções são perpendiculares entre si, né? Nordeste e sudeste. E a gente pode observar a figura, né, que ilustra a situação descrita
E também o cálculo, né, do deslocamento, que, como falamos aí, através do Teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar, né, o módulo do deslocamento. Tá? Então está aqui, digamos que S1 está na direção nordeste, com módulo 120, e S2 na direção sudeste, tá? Com módulo 160. Então, utilizando o Teorema de Pitágoras, onde o ΔS vai ser a minha hipotenusa, não é isso? Então, ΔS ao quadrado igual a 120 ao quadrado, mais 160 ao quadrado. Ou seja, ΔS é igual a raiz quadrada de 120 ao quadrado é 14.400, mais 160 ao quadrado, 25.600. Fazendo essa soma, da raiz quadrada de 40.000, ou seja, essa raiz quadrada vai me dar 200 quilômetros. Então, o meu deslocamento ΔS é 200 quilômetros. Então, de posse dessa informação do deslocamento, né, depois de calcularmos o módulo do deslocamento vetorial, basta calcularmos a velocidade vetorial média, dividindo-a pelo intervalo de tempo, que é de 1/4 de hora. Ok? 0,25 horas. Então, ali o vetor deslocamento que a gente mostrou. Então, o módulo, como é que a gente está tratando de módulo? Não tem problema. Então, módulo de VM, que é o módulo do vetor deslocamento, ΔS, que é a hipotenusa que nós encontramos, né? Já que aqui ele está trabalhando com módulo, então, ΔS. Sobre ΔT, a gente viu lá que é 200 km, o ΔS, e 1/4 de hora, que corresponde a 0,25 da hora, como já mostramos ali, né? Então, 200 dividido por 0,25 vai me dar um módulo do vetor, né, velocidade vetorial média, que está aqui, que vai ser 800 km por hora. Ok? A resposta é a letra E. Então, é um problema de vestibular relativamente simples que foca, né, no conceito, né, e de velocidade vetorial média e aplicação direta da fórmula sem grandes complicações. Mais uma vez, eu chamo a atenção do entendimento, né, da importância da compreensão do conceito, né, que seja velocidade vetorial média e da diferença do que seja velocidade vetorial média e velocidade escalar média, como mostramos hoje, tá? Mais um problema de vestibular da UFAL. A localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e a seguir 400 metros numa direção perpendicular à primeira. Então, já nos induz aí a um triângulo retângulo. Muito importante quando fala assim, direção perpendicular, direção ortogonal, coisas desse tipo, já nos direciona a alguma coisa relacionada a triângulo retângulo e, consequentemente, teorema de Pitágoras. Então, a distância em linha reta da caverna ao lago era em metros, basicamente vai ser a nossa hipotenusa, né? Então, aí temos as alternativas. Então, o exercício fala de dois deslocamentos perpendiculares. Para descobrirmos a distância entre os pontos final e inicial, devemos utilizar o Teorema de Pitágoras, né, para achar esse deslocamento, né? Então, esse ΔS ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 480 ao quadrado, que são os deslocamentos informados, né, na questão, e que vai dar o deslocamento ΔS igual a raiz quadrada de 40.000 mais 230.400, né, que é o quadrado de 480. ΔS vai ser, somando aqui, né, dá 270.400, extraindo essa raiz quadrada, exata, né, dá 520 metros, o deslocamento, né, da origem até a extremidade. Resposta, letra D. Também um problema simples, onde você precisa saber somente a parte conceitual, e aqui bem mais tranquilo, que ele não entrou no mérito, né, do aspecto vetorial, e simplesmente no módulo. Quando pede o módulo somente, né, do deslocamento, fica
bem mais tranquilo. E é uma questão da UENG de 2015. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Uma pessoa quer atravessar um rio num local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Para isso, ela orienta o seu barco perpendicularmente às margens. Considere que a velocidade do barco em relação às águas seja de 2 metros por segundo e que a correnteza tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmativa correta. Então, o ponto aqui, principalmente, é a posição do barco com relação às margens, perpendicular. Ok? Com isso aqui, o que vai acontecer? A velocidade do barco com relação à velocidade da correnteza, elas vão ser, digamos assim, a velocidade do barco não vai sofrer nenhuma influência da velocidade da correnteza. Por quê? Por conta de serem perpendiculares entre si. Não há nenhum componente, digamos assim, da velocidade da correnteza projetada sobre a velocidade do barco. Então, esse é o primeiro ponto que vocês devem observar, quando ele fala que o barco perpendicular às margens, ou seja, vai estar perpendicular à correnteza. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos na travessia do rio. Então, parte dessa alternativa está certa, que realmente o barco vai ΔS sobre ΔT, não é isso? ΔS é 50 metros, que é a distância de uma margem a outra, dividido por ΔT, o ΔT vai ser igual a 50 dividido por 2, ou seja, ΔS sobre V. A velocidade do barco é 2 metros por segundo. Então, o tempo seria 25 segundos. Como eu antecipei, como está perpendicular a velocidade com a correnteza não vai influenciar na velocidade do barco. Ou seja, não vai alterar o tempo de travessia do barco. Não altera. Então, esses 25 segundos vai ser o mesmo, 25 segundos para atravessar o barco, mesmo com a correnteza. Ok? O tempo é o mesmo. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. É aquilo que eu já adiantei. Então, a resposta correta é a letra B. Letra C. O tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Aqui que é o cuidado. Em nenhuma situação, não. Se a correnteza ela não tivesse perpendicular à velocidade do barco, haveria uma componente da correnteza projetada na direção da velocidade do barco. E, consequentemente, essa velocidade do barco seria maior ou, eventualmente, até menor, não sei, dependendo do posicionamento. E, consequentemente, logicamente, que aí o tempo seria alterado. Então, a letra C está errada. A letra D. Com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25 segundos, pois ela aumenta vetorialmente a velocidade do barco. Não tem nada... parte dessa resposta aqui, dessa alternativa está correta, e a outra está errada, porque quando altera o tempo, não vai alterar o tempo é o mesmo, apesar de que, vetorialmente falando, o barco ele vai se deslocar realmente numa posição, na soma vetorial do deslocamento da velocidade do barco, que é horizontal com perpendicular, que é a correnteza, que vai dar alguma coisa diagonal, mas o tempo vai ser o mesmo. O que vai acontecer? Essa soma vetorial vai fazer com que o conjunto, velocidade do barco, velocidade da correnteza, seja um valor maior. Mas o tempo para cruzar de uma margem para outra continua sendo 25 segundos, porque a correnteza, a velocidade da correnteza não altera, como eu já falei, como está escrito aqui na alternativa B, não altera o tempo de travessia.
Beleza? Então, só para a gente formalizar aqui a resposta, independentemente da velocidade da correnteza, o tempo de travessia do barco será o mesmo, uma vez que a sua travessia dá-se de modo perpendicular às margens. Esse fato aqui é essencial, muito importante isso aí. Aqui tem um desenhozinho desse modelo, né? Aqui a margem, a outra margem, 50 metros a distância, velocidade do barco, como está indicado aqui, ó, o vetorzinho, né, 2 metros por segundo, perpendicular à margem, a velocidade da correnteza, né, perpendicular à velocidade do barco, em 4 metros por segundo. Como eu falei, não tem nenhuma projeção da velocidade da correnteza na velocidade do barco, ok? Agora, porém, né, a soma vetorial aqui vai dar, digamos assim, uma diagonal aqui, ó, como eu estou projetando aqui para a direção nordeste. Digamos que o barco esteja na direção norte, a resultante entre a velocidade do barco e a velocidade da correnteza daqui na direção nordeste. Só que se a gente o módulo dessa soma vetorial vai dar um teorema de Pitágoras, como a gente já viu aí, vai ser 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes 4, 16, 16 mais 4, 20, raiz de 20, que seguramente é maior do que 2 e maior do que 4. Então, o barco, logicamente, ele não vai atingir a outra margem nesse ponto aqui direto. Ele vai sofrer deslocamento a nordeste. Mas o tempo de travessia dele vai ser o mesmo, porque, né, como eu falei, essa velocidade da diagonal vai ser maior e vai compensar. E no final das contas, o tempo seria o mesmo que, digamos assim, não houvesse a correnteza e o barco fosse direto de um ponto a outro em linha reta, levando 25 segundos, como a gente viu. Então, é uma questão bem interessante, que usa esse conceito de correnteza de barco, que é muito explorado em vários vestibulares e concursos. Tá ok? Então, muita atenção nisso. Se o barco está perpendicular, como está indicado aqui, à correnteza, à velocidade, como mostrado, o tempo de travessia do barco não sofre alteração. Tempo de travessia. A posição, sim. Como eu já falei, a posição dele vai sair lá mais à frente de um ponto que seria, né, em linha reta. Mas em tempo, o tempo de cruzamento aqui é o mesmo. Entenda, mais uma para reforçar. A composição das duas velocidades do barco faz com que ele se mova na direção resultante delas. Como eu falei, a nordeste. Desse modo, a direção perpendicular ao rio, que tem 50 metros de comprimento, é sempre percorrida pela velocidade do barco, que é de 2 metros por segundo. E por isso o tempo de travessia não é afetado. Beleza? Então, resposta, letra B. Ok? Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de terminarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like e também compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.